Imagine um momento na história onde as pessoas davam tanto que os líderes tiveram que literalmente gritar: "Parem de ofertar!" Isso realmente aconteceu. E o que causou essa reação vai transformar sua visão sobre obediência e abundância. Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Hoje vamos mergulhar em Êxodo capítulo 36, uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, onde descobriremos como um grupo de ex-escravos no meio do deserto conseguiu criar tanta abundância que precisaram ser impedidos de continuar ofertando. Se você quer entender como a obediência pode transformar escassez em abundância sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like agora e vamos descobrir juntos os segredos que mudaram a história de um povo e podem mudar a sua vida também. Era o ano 1446 a.C. O deserto do Sinai se estendia em todas as direções, uma vastidão árida e impiedosa, onde mais de 2 milhões de israelitas caminhavam em direção à Terra Prometida. Apenas alguns meses antes, essas pessoas eram escravas no Egito, construindo cidades e monumentos para seus opressores com as próprias mãos calejadas pelo trabalho forçado. Agora, no meio desse deserto hostil, Deus havia dado a Moisés uma ordem que, humanamente falando, parecia completamente impossível: construir um tabernáculo, uma habitação sagrada, usando os materiais mais preciosos imagináveis. Não estamos falando de madeira comum e tecido simples. A lista divina incluía ouro puro, prata refinada, bronze, tecidos de linho fino, pedras preciosas, óleos aromáticos e especiarias raras. Para compreender a magnitude deste desafio, imagine se hoje alguém pedisse para uma comunidade de refugiados vivendo em tendas no meio do deserto construírem uma catedral usando mármore de Carrara, ouro de 24 quilates e diamantes. Parece absurdo, não é mesmo? Mas havia um detalhe que muitos não percebem. Quando os israelitas saíram do Egito, algo extraordinário havia acontecido. Êxodo capítulo 12 nos conta que eles pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas, e o Senhor fez com que o povo fosse visto com favor pelos egípcios, que lhes deram tudo o que pediram. Assim despojaram os egípcios. Deus havia preparado seu povo financeiramente antes mesmo de fazer o pedido para construir o tabernáculo. Estudiosos estimam que o valor dos materiais doados para o tabernáculo, convertido para valores atuais, giraria em torno de 150 milhões de dólares, uma quantia astronômica para qualquer época, ainda mais impressionante considerando que vinha de ex-escravos no deserto. Mas ter os materiais era apenas o começo. O que aconteceu quando Moisés finalmente fez o pedido ao povo foi além de qualquer expectativa humana e revelou algo profundo sobre o coração transformado. No capítulo 35 de Êxodo, Moisés convocou toda a congregação de Israel e explicou detalhadamente o que Deus havia ordenado. Ele não fez um apelo emocional, não criou campanhas de arrecadação, não estabeleceu metas nem cotas, simplesmente disse: "Quem tiver coração disposto, que traga uma oferta ao Senhor." A resposta foi instantânea e impressionante. O versículo 21 nos diz que todos aqueles cujo coração os movia e cujo espírito os impelia, vieram e trouxeram ao Senhor a sua oferta. Observe a linguagem usada aqui: coração que os movia, espírito que os impelia. Não era obrigação externa, mas motivação interna. Homens e mulheres começaram a chegar trazendo braceletes, brincos, anéis, colares, toda a sorte de objetos de ouro. Outros trouxeram tecidos azuis, roxos e vermelhos, linho fino, peles de carneiros tintas de vermelho. Alguns ofereceram madeira de acácia, outros trouxeram azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Mas havia algo ainda mais valioso sendo oferecido: talentos e habilidades. Todas as mulheres hábeis fiaram com suas próprias mãos e trouxeram o fio azul, roxo, vermelho e o linho fino. Algumas mulheres cujo coração as movia com sabedoria fiaram os pelos das cabras. Os líderes das tribos trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para engastar no colete sacerdotal e no peitoral. Aqui vemos um princípio fundamental que muitas vezes perdemos. Quando Deus transforma um coração, a primeira evidência é a generosidade. Não a generosidade forçada pela culpa ou manipulação,
mas a generosidade que brota naturalmente de um coração que compreendeu a grandeza do propósito divino. Moisés também havia escolhido os supervisores da obra, Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. Estes homens haviam sido especialmente capacitados por Deus com sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de obra artística. Eles sabiam trabalhar com ouro, prata e bronze, cortar pedras para engastar, entalhar madeira e executar todo tipo de trabalho artístico. É fascinante notar que Deus não apenas providenciou os materiais, mas também capacitou sobrenaturalmente os artífices. Bezalel e Aholiabe não eram apenas hábeis artesãos, eles haviam recebido sabedoria divina para transformar materiais brutos em objetos sagrados de beleza indescritível. Então aconteceu algo que nunca mais se repetiu na história registrada da humanidade. Os artífices vieram a Moisés com uma solicitação inédita. A manhã havia começado como todas as outras desde que a construção do tabernáculo se iniciara. Bezalel e Aholiabe supervisionavam centenas de trabalhadores especializados. Martelos batiam contra o ouro, moldando-o em formas precisas. Tecelãs trabalhavam nos teares, criando tecidos com padrões complexos de querubins. Carpinteiros mediam e cortavam a madeira de acácia com precisão matemática. Mas nesta manhã específica, algo extraordinário estava acontecendo. Novamente, longas filas de israelitas se dirigiam ao local da construção, carregando mais ofertas: ouro, prata, tecidos, especiarias, óleos aromáticos. A abundância era tanta que os supervisores começaram a ficar preocupados. Bezalel olhou para Aholiabe com uma expressão que misturava gratidão e perplexidade. Nunca, em toda a sua experiência como artífice, ele havia enfrentado um problema como aquele. Eles estavam literalmente sobrecarregados com recursos. Então tomaram uma decisão sem precedentes. Deixaram o trabalho e foram diretamente a Moisés. As palavras que disseram estão registradas no versículo 5 de Êxodo 36. O povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor ordenou que fosse feito. Pare por um momento e considere a magnitude desta declaração. Estamos falando de ex-escravos no deserto. Pessoas que por gerações viveram com mentalidade de escassez. Pessoas que conheciam a fome, a privação, a opressão. E agora estavam dando tanto que os líderes precisaram intervir. A resposta de Moisés foi igualmente extraordinária. Ele deu uma ordem que, até onde sabemos, nunca mais foi necessária na história. Nenhum homem nem mulher faça mais trabalho como oferta para o santuário. E então proclamaram por todo o acampamento: não tragam mais ofertas para o santuário. Imagine a cena: arautos correndo pelo acampamento, gritando para que as pessoas parassem de ofertar. Famílias que estavam preparando suas doações tendo que guardá-las novamente. Uma situação absolutamente única na história humana. O versículo 7 nos dá a razão, pois o material que tinham era mais que suficiente para fazer toda a obra. Mas por que essa situação nunca mais se repetiu? A resposta está no que aconteceu nos corações das pessoas, e isso nos leva ao verdadeiro milagre por trás deste evento extraordinário. O milagre mais impressionante de Êxodo 36 não foi a abundância material, foi a transformação interior que gerou essa abundância. Para compreender isso, precisamos olhar além das ofertas e examinar o coração das pessoas que as fizeram. Apenas alguns capítulos antes, no capítulo 32, esses mesmos israelitas haviam contribuído generosamente para um projeto completamente diferente. Quando Moisés demorou para descer do Monte Sinai, eles se dirigiram a Arão pedindo que fizesse deuses para eles. E qual foi a resposta? Arão disse: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. A resposta foi imediata. Todo o povo tirou os brincos de ouro e os trouxe a Arão, que os derreteu e moldou um bezerro de ouro. O mesmo povo, os mesmos recursos, mas um propósito completamente diferente. O que mudou entre o capítulo 32 e o capítulo 36? A visão. No primeiro caso, eles estavam dando para satisfazer seus próprios desejos e medos. No segundo caso, estavam dando para um propósito que transcendia completamente suas necessidades pessoais.
Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei e explicou detalhadamente os planos do tabernáculo, algo extraordinário aconteceu na mente e no coração daquelas pessoas. Elas puderam visualizar exatamente como suas ofertas seriam transformadas em algo sagrado e eterno. Cada peça de ouro não era apenas metal precioso, era parte do propiciatório onde Deus se encontraria com seu povo. Cada metro de tecido não era apenas ornamentação, era parte das cortinas que separariam o lugar santo do lugar santíssimo. Cada especiaria não era apenas perfume, era parte do incenso que subiria como adoração diante do trono do Altíssimo. A clareza do propósito transformou completamente a perspectiva sobre os recursos. Não eram mais suas posses que poderiam ser perdidas, mas investimentos eternos que seriam multiplicados infinitamente. Mas havia outro elemento crucial nesta transformação: a qualidade do trabalho. Os artífices não estavam apenas construindo um edifício religioso, estavam criando cada detalhe exatamente conforme o padrão que Deus havia mostrado a Moisés no monte. Bezalel e sua equipe trabalhavam no ouro com uma precisão que impressiona até hoje. As tábuas do tabernáculo eram revestidas de ouro puro. Os querubins no propiciatório eram batidos de uma só peça de ouro. As cortinas eram tecidas com fios de ouro entrelaçados com linho fino, azul, roxo e vermelho. Cada detalhe importava porque não era apenas uma construção humana, era a habitação terrestre do Deus do universo. Essa consciência elevou o trabalho de mero labor para a adoração pura. Aholiabe supervisionava o trabalho nas cortinas com o mesmo cuidado que Bezalel dedicava aos objetos de ouro. As mulheres que teciam não estavam apenas exercendo uma habilidade, estavam participando de algo sagrado. Cada ponto, cada fio, cada padrão era uma oração materializada. Esta é uma lição profunda para nossos dias. Quando compreendemos verdadeiramente o propósito eterno por trás de nossos recursos e talentos, nossa perspectiva sobre generosidade muda radicalmente. Não estamos perdendo algo, estamos investindo em algo infinitamente maior do que nós mesmos. A mentalidade de escassez que dominava a vida desses ex-escravos foi substituída por uma mentalidade do reino, onde os recursos de Deus são ilimitados e Ele sempre provê abundantemente para seus propósitos. E se eu te dissesse que essa mesma transformação está disponível para você hoje? Os princípios que operaram no deserto do Sinai há mais de 3.000 anos continuam válidos e poderosos em nossa época. Vivemos em uma sociedade obcecada por acumulação. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que nem conhecemos bem. A mentalidade de escassez nos faz agarrar nossos recursos com força, temendo que não haverá suficiente para o futuro. Mas os israelitas no deserto nos ensinam algo revolucionário. Quando alinhamos nossos recursos com os propósitos de Deus, experimentamos uma abundância que vai muito além do que podemos imaginar ou criar por nossos próprios esforços. Isso não significa que devemos dar tudo o que temos de forma irresponsável. Os israelitas deram generosamente, mas dentro do contexto de um propósito claro e de uma liderança íntegra. Eles sabiam exatamente como suas ofertas seriam usadas e podiam acompanhar o progresso da obra. O primeiro princípio é a clareza de propósito. Assim como Moisés explicou detalhadamente os planos do tabernáculo, precisamos buscar entendimento claro sobre como Deus quer usar nossos recursos e talentos. Isso pode ser através do ministério local, de projetos missionários, de obras sociais ou de investimentos no reino que transcendem nossa geração. O segundo princípio é a generosidade voluntária. O texto enfatiza repetidamente que as pessoas deram porque seus corações foram movidos, não por pressão externa. A verdadeira generosidade bíblica nunca é forçada, manipulada ou resultado de culpa. Ela brota naturalmente de um coração que compreendeu a grandeza do amor e da provisão divina. O terceiro princípio é a excelência no trabalho. Bezalel e Aholiabe não fizeram um trabalho mais ou menos. Cada detalhe foi executado com perfeição, porque era para Deus. Da mesma forma, quando compreendemos que nosso trabalho diário, nossos relacionamentos, nosso uso do tempo e recursos são formas de adoração, a qualidade de tudo o que fazemos se eleva dramaticamente. O quarto princípio é a comunidade participativa. Não foi uma ou duas pessoas que fizeram tudo. Toda a comunidade participou conforme suas habilidades e recursos. Homens, mulheres, artesãos, tecelãs, líderes tribais. Cada um contribuiu com o que tinha e sabia fazer melhor.
Muitos cristãos hoje vivem em constante ansiedade financeira, mesmo tendo recursos suficientes para suas necessidades básicas. Por quê? Porque ainda operam com mentalidade de escassez em vez de mentalidade do reino. Vivem como órfãos espirituais em vez de filhos de um Pai Celestial que possui tudo. A transformação começa quando paramos de ver nossos recursos como nossa propriedade privada e começamos a vê-los como investimentos eternos confiados aos nossos cuidados. Quando fazemos essa mudança de perspectiva, a generosidade deixa de ser um sacrifício doloroso e se torna uma alegria contagiante. Imagino que neste momento você pode estar se perguntando: como posso aplicar esses princípios em minha vida prática? Deixe-me compartilhar algumas aplicações concretas que podem transformar sua experiência com abundância e propósito. Primeiro, faça uma auditoria espiritual de seus recursos. Isso inclui não apenas dinheiro, mas tempo, talentos, relacionamentos, experiências e influência. Pergunte-se: como Deus pode querer usar cada um desses recursos para seus propósitos eternos? Segundo, busque clareza de visão. Os israelitas puderam dar generosamente porque sabiam exatamente para que estavam dando. Busque compreender como Deus está trabalhando em sua igreja local, em sua comunidade, em sua família. Onde você pode contribuir de forma significativa? Terceiro, comece pequeno, mas comece. Os israelitas não esperaram ter tudo para começar a dar. Eles deram conforme tinham, e Deus multiplicou. Talvez você não possa construir um tabernáculo, mas pode investir na vida de uma criança, apoiar um missionário, participar de um projeto social ou simplesmente ser mais generoso com seu tempo e atenção. Quarto, cultive relacionamentos de prestação de contas. Moisés tinha Bezalel e Aholiabe. Eles tinham uma equipe de artífices especializados. Ninguém trabalhou sozinho. Busque pessoas maduras espiritualmente que possam orientá-lo em suas decisões de generosidade e investimento no reino. Quinto, celebre as pequenas vitórias. Cada vez que você escolhe a generosidade sobre o egoísmo, cada vez que investe no eterno em vez do temporal, você está participando do mesmo milagre que aconteceu no deserto do Sinai. Reconheça e celebre essas vitórias como evidências da transformação que Deus está operando em seu coração. A verdade é que Deus não mudou. Ele ainda capacita sobrenaturalmente aqueles que se dedicam aos seus propósitos. Ele ainda multiplica recursos quando são investidos no reino. Ele ainda transforma corações de pedra em corações de carne, que pulsam com sua compaixão e generosidade. Talvez você esteja passando por um período de escassez real. Lembre-se de que os israelitas eram ex-escravos no deserto. Sua externa escassez não definia sua capacidade de participar dos propósitos divinos. Deus sempre encontra uma forma de capacitar aqueles que Ele chama. Talvez você tenha recursos abundantes, mas não sabe como usá-los de forma significativa. Os ricos egípcios involuntariamente financiaram o tabernáculo quando deram seus tesouros aos israelitas. Deus pode usar sua abundância de formas que você jamais imaginou, se você estiver disposto a alinhá-la com seus propósitos. O desafio de Êxodo 36 é pessoal e urgente. Em que área de sua vida Deus está convidando você para uma obediência radical que pode liberar abundância sobrenatural? Pode ser na área financeira, mas também pode ser em tempo, talentos, relacionamentos ou influência. A história dos israelitas no deserto nos ensina que quando obedecemos aos chamados de Deus, Ele não apenas provê o suficiente, Ele provê abundantemente, de forma que tenhamos mais do que precisamos. Mas essa abundância não é para acumulação egoísta, é para investimento no reino e blessing para outros. Enquanto concluímos nossa jornada através de Êxodo 36, quero que você entenda que esta não é apenas uma história antiga sobre pessoas antigas. É um padrão, um modelo, uma promessa de como Deus ainda opera hoje quando encontra corações dispostos a obedecer radicalmente aos seus propósitos. Os israelitas no deserto enfrentaram uma escolha que definiu o destino de uma geração.
viver com mentalidade de escassez ou abraçar a abundância do reino. Eles escolheram a abundância e experimentaram um milagre que ainda nos inspira milhares de anos depois. Você tem a mesma escolha diante de si hoje. Pode continuar vivendo com medo de não ter suficiente, agarrando seus recursos com força, operando como se Deus fosse escasso em provisão. Ou pode dar o salto de fé na abundância divina, alinhando seus recursos com propósitos eternos e descobrindo que Deus sempre provê mais do que suficiente para aqueles que confiam nele. Lembre-se das palavras que ecoaram pelo acampamento israelita naquele dia extraordinário. Parem de trazer ofertas. Quando foi a última vez que você ouviu algo assim em nossos dias? Quando foi a última vez que uma comunidade de fé teve que ser impedida de dar porque a abundância era tanta que não sabiam onde colocar tudo? Isso pode acontecer novamente. Não porque Deus mudou, mas porque nós podemos escolher mudar. Podemos escolher crer que seus recursos são ilimitados. Podemos escolher dar generosamente para propósitos eternos. Podemos escolher trabalhar com excelência como forma de adoração. Podemos escolher viver com a mentalidade do reino, em vez da mentalidade de escassez. O tabernáculo foi construído e se tornou o centro da vida espiritual de Israel por centenas de anos. Mas o verdadeiro milagre não foi o edifício, foi a transformação dos corações que o construíram. Homens e mulheres que passaram da escravidão para a liberdade, da escassez para a abundância, do egoísmo para a generosidade radical. Essa mesma transformação está disponível para você hoje. Não importa onde você está agora, não importa quais são suas circunstâncias atuais, não importa quanto você tem ou deixa de ter. O que importa é se você está disposto a permitir que Deus transforme seu coração e alinhe seus recursos com seus propósitos eternos. Oro para que, assim como aqueles israelitas no deserto, você possa experimentar a alegria indescritível de participar de algo infinitamente maior do que você mesmo. Oro para que você descubra que a verdadeira abundância não está enquanto você acumula, mas enquanto você investe no reino de Deus.